Bom dia para todos, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Com grande alegria acolho a todos aqui na nossa capela. Vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs de casa. Vamos com muita alegria, com muita fé, iniciar mais essa Eucaristia cantando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, mais essa manhã de domingo, em torno da mesa da Eucaristia. E é sempre um prazer muito grande quando a gente se reúne para celebrar as coisas de Deus, ouvir o Evangelho, ver o que Jesus tem para nos dizer e nos alimentar, nos reabastecer com o seu corpo e sangue. E nesse momento inicial da celebração, a gente precisa fazer sempre um exame de consciência. Vamos fechar os olhos nesse momento, buscar um momentinho de interiorização, de quietude do nosso ser, buscar verdadeiramente um contato com o nosso Deus, Ele que nos habita no mais íntimo de cada uma de nós.
E Ele que quer que a gente se assemelhe cada vez mais ao seu Filho Jesus. E como nós cantamos agora há pouco, que nós possamos cada vez mais sentir como Jesus sentia, falar como Jesus falava, pensar como Jesus pensava. E por muitas vezes não fazermos isso, por muitas vezes parecermos demais com a gente mesmo e pouco com Jesus, vamos pedir perdão a Deus pelas falhas e pelos pecados que nós cometemos. Confiantes na misericórdia de Deus, digamos todos juntos, como filhos e filhas: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Deus, Ele que sempre nos perdoa, Ele que sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçar a nossa caminhada, vamos agora colocar diante dEle, com o coração mais puro, os nossos pedidos, as nossas intenções e, de modo sempre especialmente, os nossos agradecimentos. Vamos sempre buscar um coração agradecido diante de Deus, Ele que sempre nos dá tantas bênçãos, nos confia tantas bênçãos, e a gente precisa ter sempre os olhos da fé para enxergar Deus presente em nossas vidas. Até mesmo nas dificuldades que Ele permite que a gente tenha, é um aprendizado que a gente pode tirar delas. Então vamos agradecer a Deus por mais essa semana que está começando, por essa que se encerrou, por essa nova semana, por estarmos aqui ainda, não é? Se Deus permite que nós estejamos aqui no mundo, é porque nós temos ainda alguma missão para cumprir. E nós sabemos qual é a nossa missão: pregar e anunciar e viver o reino de Deus, o amor ao nosso semelhante. E cada vez mais nos aperfeiçoarmos no amor. Então vamos agradecer a Deus por isso. E vamos também firmar o propósito de melhorar como pessoas. Sempre que a gente, por mais que a gente seja uma pessoa boa, que a gente tente ser uma pessoa boa, sempre dá para melhorar, não é? Jesus diz que bom só Deus é. Quer dizer, a gente é bonzinho quando muito, né? Então sempre dá para melhorar mais. Então vamos buscar isso e firmar esse propósito. Olha, Senhor, que essa semana eu possa ser uma pessoa melhor. Melhor para mim mesmo, melhor para o meu semelhante, melhor para a minha família, melhor para os meus amigos, melhor no meu trabalho, enfim, para isso que nós estamos aqui, é isso que Deus espera de nós. E se alguém tiver alguma intenção para a gente rezar em comunidade, esse é o momento. Então, juntamente com os pedidos e intenções que nós carregamos no nosso coração, que Deus bem os conhece, oremos. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, mais uma vez, porque queremos nos alimentar com a Tua Eucaristia e com a Tua Palavra, que é a pessoa de Jesus encarnada. Que Ele possa também encarnar na nossa vida e na nossa existência, através dos nossos atos. E que o Evangelho que nós vamos ouvir possa dar muitos frutos de bondade, de justiça e de paz.
Que essa celebração nos ajude, uma vez mais, a nos aperfeiçoar como seres humanos. Amém. Podemos nos sentar. Muito bem, hoje nós vamos refletir um pedacinho do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, até que sentiu fome. Então se aproximou dele o tentador e lhe disse: se tu és mesmo filho de Deus, por que não ordena que estas pedras se transformem em pães? Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o no mais alto do templo. E lhe disse: se és mesmo filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos e todas as riquezas do mundo. E disse: tudo isso te darei, se de joelhos me adorares. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou. E eis que os anjos se aproximaram e se puseram a servir. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então vamos entender um pouquinho esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Esse evangelho que, na verdade, inaugura a vida pública de Jesus, né? Segundo os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, antes de Jesus começar a sua vida pública, ou seja, antes de Jesus começar a anunciar o reino, ele se desliga do movimento de João Batista e ele vai para o deserto.
onde ele vai ficar ali 40 dias, não é? Uma temporada, isolado de tudo e de todos, e refletindo acerca da sua missão. E segundo os sinóticos, João não fala nada dessas tentações, segundo os sinóticos, os semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, nesses 40 dias de isolamento, ele é tentado pelo diabo. Na liturgia cristã tradicional também tem isso o tempo da quaresma, né, que vai ficar aí uns 40 dias até a Semana Santa. Nós aqui do Povo do Caminho não temos esse preceito, mas nós usamos a mesma liturgia pela organização litúrgica, né, que já está bem organizado. Agora, o que nós devemos entender? Esses 40 dias, essa quaresma, esses 40 dias que Jesus passou no deserto, isso é simbólico, tá? Isso não tem que ser entendido de forma literal. Ou seja, Jesus não ficou 40 dias, 1, 2, 3, 40. O 40 é um número simbólico lá na Bíblia, né? Representa o quê? O tempo de uma geração. Era mais ou menos a média de vida de um homem naquela época de Jesus. Um homem não passava dos 40 anos no tempo dele. Era a média de vida. E na literatura bíblica, principalmente na literatura hebraica, o 40 é um número muito presente na Bíblia. Lembra lá os 40 anos que o povo de Israel ficou peregrinando no deserto até chegar na terra de Canaã. Os 40 dias do dilúvio, né? 40 dias e 40 noites choveu para que a terra se inundasse de água, e aí veio o dilúvio, né? E aí a arca de Noé. 40 é um número presente na Bíblia, é um número constante, e sempre é um número simbólico. Sempre que aparece o número 40 lá, lembre-se, é uma geração, representa o tempo de uma geração. Perfeito? Então, dizer que Jesus ficou 40 dias no deserto é o mesmo que dizer que ele está dentro, digamos assim, da mesma tradição judaica do tempo, né? Ou seja, está lá dentro dos costumes e da tradição temporal da Bíblia hebraica. Então, sempre que tem algo significativo, que demanda tempo, tem lá o número 40 como uma questão simbólica por pano de fundo, não deve ser entendido de forma literal. Agora, historicamente, Jesus pode ter passado uma temporada no deserto? Pode, por que não? Né? Provavelmente ele passou lá um tempo recluso, refletindo sobre a sua missão. Antes de iniciar a sua missão, ele se recolheu. E isso pode ser que seja histórico, porque nós percebemos esse comportamento de Jesus em várias vezes, né? Quando Jesus tem que fazer algo de muito significativo, ele se recolhe. No Evangelho é sempre assim, né? Ou ele se recolhe para rezar, ou ele se recolhe para meditar, ou simplesmente porque ele quer ficar um pouco quieto. E isso também é um exemplo para cada um de nós, né? Nós vivemos um mundo hoje muito barulhento, onde as pessoas morrem de medo do silêncio. Por quê? Porque quando você está em silêncio, você está com quem? Com você mesmo, não é isso? Com a sua consciência. E muitas pessoas morrem de medo de ter um encontro consigo mesma. Eu conheço gente que não consegue nem sequer dormir em silêncio, deixa lá o rádio ligado, ou a TV ligada. Ora, por quê? Quando você desliga tudo e você se recolhe, é quando a sua consciência começa, não é, a te cobrar de determinadas coisas, ou você começa a questionar o seu modo como você tem vivido. E é isso que Jesus nos ensina a fazer. De tempo em tempo, a gente precisa se recolher do barulho do mundo, do barulho da nossa rotina, e ter um tempo para a gente refletir sobre a nossa vida. Se possível, sozinhos. Tá certo? Não precisa ficar 40 dias no deserto, né? Não precisa ser tanto. Mas ia ser uma maravilha, né? Não é uma má ideia. Levar isso ao pé da letra é loucura, achar que Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Isso aí é inadmissível. E outra, o povo do tempo de Jesus ali, junto dos seus, e ele também estava acostumado com o deserto. Eram pessoas que viviam e tinham relação com o deserto. Não ia para uma temporada sem levar nada para comer e sem ter ali alguma fonte de alimento. Então a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. Do mesmo jeito que a gente não pode levar ao pé da letra os 40 dias que Jesus ficou em isolamento,
também não dá para levar ao pé da letra a figura do diabo. Tá? Isso também está dentro de uma tradição bíblica, de uma linguagem bíblica, onde as figuras de linguagem se fazem personificadas. Então aquilo que é simplesmente uma figura de linguagem se torna uma personificação do texto. Então a gente tem que entender determinadas passagens do Evangelho como um quadro. Imagina que você está diante de um quadro. Todo quadro tem uma moldura, não tem? Sim ou não? Então, o texto, a forma como o texto é colocado, é a moldura do quadro. Se você ficar só prestando atenção na moldura do quadro, você não vê o quê? O conteúdo principal, que é a pintura, o quadro em si. Então, nós não podemos ficar presos na forma como o texto está colocado. Nós temos que prestar atenção no conteúdo do texto. Por isso que não pode ser levado ao pé da letra. É uma linguagem semita, antiga, cheia de imagens que não fazem parte da nossa perspectiva de vida do século 21. Então eu não posso olhar o texto, esse texto, por exemplo, que nós acabamos de ouvir, e achar que de fato veio lá o diabo, não é? Esse ser espiritual, enfim, e ficou tentando Jesus. Não é disso que se trata. O diabo, na Bíblia, ele tem uma função. Ele é um personagem, não é uma pessoa. Ele é um personagem que tem uma função. Qual é a função do diabo? A palavra diabo, em grego, é diabolos, que significa divisor. Divisor. Então, qual é a função do diabo? É dividir o ser humano. Na cultura oriental, esse diabo não está fora de nós. Ele está dentro de nós. Tá certo? Então, é uma dimensão do ser humano. Por isso, em determinado momento, Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Por quê? Não que Satanás tenha entrado no corpo de Pedro. Não é isso. É que Pedro, naquele momento, a partir do que ele estava pensando e falando, ele estava dividindo o grupo. Ele estava se opondo ao pensamento de Deus. Então, Jesus vai dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Como ele está querendo dizer? Você, pensando assim, está dando mais voz ao seu lado, digamos assim, obscuro, do que ao seu lado da luz. Os orientais têm muito essa concepção, não é? Do yin e do yang, não é isso? Ou seja, todos nós temos dentro de nós um lado bom e um lado ruim. E até aí eles dizem, né? Se não me engano, são quem que tem essa figura de linguagem dos dois lobos que habitam o ser humano? Eles sabem quem é? Me fugiu agora. Não sei se são os hindus. Eles dizem, né? Dentro de todo ser humano tem dois lobos. Tem um lobo bom e um lobo mau. Brigando constantemente. Quem é que ganha a briga? Aquele que você alimentar. Então, se você alimentar o lobo ruim que existe dentro de você, ele vai ganhar a briga e ele vai tomar conta de você. Se você alimentar o lobo bonzinho, o lobo bom, ele vai ganhar a briga. Então é mais ou menos assim, não, o mal não é algo que vem de fora e realiza o mal. Não é um ente metafísico exterior a mim. Não. O mal é interior. Ele não é exterior. Ele não é metafísico. Ele não é um ser enquanto tal, né? Ele não tem uma existência por si mesmo. Ou em uma palavra mais filosófica, o mal não é um ser ontológico. Não tem a existência em si mesma. O mal depende de mim. Portanto, ele não é um ser. Ele é um ente que depende das minhas ações. Nesse sentido, então, não existe diabo, e nem demônio, e nem Satanás. Tudo isso é uma linguagem antiga para dizer de algo que está dentro de cada um de nós. E que eu posso botar para fora ou não. Tem gente que escolhe botar para fora. E só alimentar o lobo mau dentro de si mesmo. Geralmente, a gente vai dizer que essas pessoas nasceram assim? Não sei. Será que foi a vida que tornou elas assim? Não sei. Eu gosto de acreditar nas escolhas. Não é? A vida é feita de escolha. Então tem gente que escolhe ceder, digamos assim, ao lado ruim das coisas,
tem gente que escolhe não fazer isso. E as tentações de Jesus é exatamente disso que se trata. É um exemplo de alguém que resistiu às tentações. Que tentações, Padre? Não a tentação que vem de fora para dentro, mas as suas próprias tentações. O que nós vamos refletir hoje aqui são as tentações de Jesus. Pode ser que você não tenha as mesmas tentações que ele tinha. Pode ser que as suas tentações sejam diferentes. Mas de um modo ou de outro, todos nós temos que resistir a essas 3 tentações que ele resistiu. Por quê? Porque aí está muitas vezes a raiz do mal. Então vamos entender muito bem qual é o conteúdo dessas tentações. Então, uma vez que a gente já entendeu a forma, a moldura do quadro, né? Agora a gente vai para o conteúdo. Então Jesus está lá, refletindo sobre a sua missão, sobre o seu messianismo, porque Jesus é um Messias diferente. Ele não é um Messias como os judeus querem que ele seja. Ele não é um Messias, inclusive, como os cristãos querem que ele seja. Jesus é um Messias diferente. E ele está lá refletindo. E nesse processo de reflexão, de interiorização, de contato consigo mesmo, a primeira coisa que Jesus se sente tentado a fazer, segundo os relatos do Evangelho, qual foi a primeira tentação? Transformar pedras em pães. Então ele está lá no deserto, e aí ele se sente tentado a transformar. O Satanás, o diabo, diz para ele: olha, se tu és mesmo filho de Deus, como quem está querendo dizer, se teu pai é o cara, é Deus, você está aí com fome, por que você, se você não transforma essas pedras em pães? Você é filho dele, você não tem esse poder? Esse poder, digamos assim, da magia, da mágica, não é? Porque o que é transformar pedra em pão? É fazer um passe de mágica, não é? Então a primeira tentação que Jesus tem na sua vida é a tentação da magia. E quando eu digo a magia, eu estou falando do quê? Eu estou falando dessa tentação que todos nós temos de resolver os nossos problemas num passe de mágica. Não estou falando de você ir lá no bruxo ou na bruxa lá para ler carta, né? Isso aí é um problema seu. Eu estou falando dessa magia que você pode dizer, né? Não, eu não tenho esse problema não, cara. Eu não acredito nessas coisas mesmo, né? Eu não acredito. Mágica para mim, quando muito, é entretenimento. Não sei, será? Será que às vezes na sua vida você não se sente tentado a querer resolver as coisas, ou querer que Deus resolva as coisas num passe de mágica? Tipo assim, poxa, bem que Deus podia fazer isso aqui, virar aquilo, né? Ia ser tão bom para mim, tão fácil para mim, ia resolver tanto o meu problema, né? A gente não pensa assim às vezes. É uma tentação que nós seres humanos temos, porque veja, se nós todos somos filhos de Deus, porque é isso que Jesus nos ensinou, ele não disse que só eu sou o filho de Deus. Alguma vez Jesus falou isso? Não, isso aí é o cristianismo que fala, e é mentira. Jesus não é o único filho de Deus. Ele vai dizer e nos ensinar que ele é filho de Deus tanto quanto eu ou você. Por isso que toda missa, não é, toda celebração, a gente reza a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E como é que começa essa oração? Pai Nosso. Fala Pai de Jesus. Pai Nosso. Então quer dizer, se nós somos filhos de Deus, por que é que nós não temos, digamos assim, um poder especial para resolver as coisas num passe de mágica? Seria tão bom. E aí a primeira tentação que Jesus tem. Jesus não é um mágico, tá certo? Jesus não foi um mágico, como o cristianismo e algumas denominações cristãs querem que ele seja. Para muita igreja, Jesus é um mágico que, se você for lá e você se converter para aquela religião e você dar o dízimo e você cumprir certinho lá o que a igreja quer, Jesus vai ser um mágico na sua vida. Ele vai fazer aparecer dinheiro na sua conta, ele vai te dar um emprego, ele vai te dar um carro novo, ele vai te dar uma casa, ele vai te dar um negócio. Para muita gente aí, Jesus é um mágico. Ele vai curar a sua doença assim, ó. Hã? Ele vai corrigir
Exatamente. E ele vai derrubar os seus inimigos. Ele vai derrubar os seus opositores. Como se os seus inimigos também não fossem filhos dele. Né? Mas na cabeça desse pessoal aí, não. Por quê? Porque na cabeça deles, o Deus mágico é um Deus que é só meu. No fundo é isso. O Deus da magia é um Deus que só me abençoa e te amaldiçoa. Olha o que está por detrás de um Deus mágico. Por isso que Deus não pode ser um mágico. Deus não tira coelhos da cartola, nem para mim nem para você. Por quê? Ou Ele ama todo mundo igual, ou nós não somos seus filhos. Ou Ele não é nosso Pai. Então a primeira tentação que Jesus tem é de um Deus mágico e dele também ser um mágico. Por quê? Porque no tempo de Jesus existia um mágico em cada esquina. Sabiam disso? No tempo de Jesus a magia era uma coisa muito comum. Tá? Então muitos profetas, muitos homens considerados homens de Deus, valiam-se da magia, do truque, para enganar as pessoas, igual hoje em dia, não mudou nada. Né? Só que hoje se aprimorou as técnicas. Hoje eles usam técnicas de persuasão, técnicas de hipnotismo. Né? Hoje o pessoal está mais sofisticado. No tempo de Jesus era uma coisa mais rudimentar, mas mágica e truque do mesmo jeito. E eu vou dizer para você, o que tem de gente que acredita nessas coisas não está no gibi, principalmente no nosso país. O povo não pode ver um mágico, um pastor mágico, um padre mágico que vai lá, e vai aos baldes, não é isso? Vai aos milhares, enche a igreja. Por que vocês acham que a nossa capelinha, nem é uma capelinha tão pequena como essa, consegue ser totalmente preenchida? Porque aqui eu não faço proselitismo de mágica. Nada, zero. Se eu fizesse aqui truques, não é? Ou coisa, uma missa carismática, não é? Colocasse aqui o Santíssimo, colocasse uns efeitos de fumaça, não é? E umas músicas assim, que mexem muito com o nosso sentimento, pronto. Isso aqui daqui a pouco vai ficar apertado. Eu ia ter que dizer para minha mãe amanhã, me dê licença que agora a gente vai comprar um prédio maior. Não vai. Por quê? Porque nós não temos esse apelativo. Porque essa foi a primeira tentação que Jesus teve. E ele resistiu a ela. Ele resistiu a isso. E olha, a magia não tem só a ver com religião, não. A mentalidade mágica está tão assim impregnada na gente que a gente percebe isso não apenas na religião. Nós estamos em ano eleitoral. E vocês vão perceber o quanto que as pessoas gostam de um discurso político mágico. O que é um discurso político mágico, padre? É aquele político que diz assim, deixa que eu resolvo. Não, isso aí pode deixar que eu resolvo. Isso aí para mim, mas não fala como. É aí que você pega o mágico. O mágico não revela o seu truque. E aí se você chega com um político desse, mas como que você vai resolver esse problema? Não vai te responder. Ou vai ficar enrolando. É o famoso enrolando. Né? Então, as pessoas também gostam do discurso mágico. Do não, deixa que eu resolvo. Do salvador da pátria. Do deixa que eu chuto. Não é? E a gente sabe que as coisas na vida não se resolvem num passe de mágica. Essa é a grande verdade. Nem na nossa vida pessoal, exige muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muitas noites acordado, não é? Para você conseguir, queimando pestana ali em cima de livro, muitas vezes para você conseguir alguma coisa, trabalhando duro, e ainda assim às vezes a coisa não vem. Que dirá num passe de mágica? As coisas fáceis, as coisas que acontecem fáceis, geralmente também vão fáceis, não é isso? E geralmente o que acontece fácil demais, a gente tem que desconfiar. Não é? Opa, isso aí foi muito fácil, hein? Tem coisa errada aí. Geralmente tem. E é isso que Jesus está dizendo, as coisas não são assim. Deus não vai fazer chover pão do céu. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não, Ele não vai fazer isso. Se você quer ter o seu pão, você vai ter que suar. Tá? E se vir alguém prometendo para você coisas fáceis, desconfie. Porque ou está enganando, ou está se enganando. Certo?
A primeira tentação, a tentação da magia. A segunda tentação é muito interessante também. O diabo, entre aspas, leva Jesus para o alto do pináculo do templo em Jerusalém. Lembrando que o templo de Jerusalém era a casa de Deus para os judeus, era o lugar mais santo que podia existir. Então Jesus vai para o alto do pináculo do templo, isso é tudo na cabeça dele, não tem como ele chegar lá voando, não é? Então ele vai lá para o alto do pináculo do templo. Por quê? Porque existia uma tradição entre os judeus, que não é uma tradição oficial, digamos assim, seria uma tradição apócrifa, de que o Messias, quando viesse, ele pousaria, porque ele viria pelas nuvens, carregado de anjos, e pousaria no pináculo do templo. Por quê? Porque era o lugar mais alto de Jerusalém, e todos os habitantes de Jerusalém poderiam vê-lo. Então olha que interessante, Jesus está se colocando, poxa, se eu sou o Messias, por que é que eu não tenho o poder de ir lá para cima do templo, não é? Para todo mundo me ver, em vez de eu ficar aqui nas aldeias, percorrendo as aldeias, indo de aldeia em aldeia, ao trabalho duro. Olha a missão. Sendo dado por louco, sendo dado por, mas não é esse aí, o filho de José, o filho de Maria, sendo debochado, sendo perseguido. Por que é que eu já não vou lá para o pináculo do templo, para todo mundo me ver, e aí ele se sente tentado a fazer algo assim espetacular? Se jogar de lá de cima, porque está escrito, se jogue e os anjos vão te segurar para que o teu pé não tropece. E aí Jesus resiste a essa tentação. E para essa passagem bíblica ele dá outra, dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está mostrando aqui? Não é porque está escrito que você tem que levar o pé da letra. O que vai acontecer com você se você subir no alto de um prédio e se jogar? Por mais fé que você tenha, onde é que você vai parar? Você vai se esborrachar no chão. E aqui Jesus nos orienta a resistir a uma outra tentação. Qual tentação? De achar que porque você tem fé, Deus vai te proteger ou vai te blindar. Não vai. A fé, ouçam bem, a fé, é por isso que a nossa capela está vazia. A fé não é garantia de nada. A fé não é garantia de nada. Ter fé não garante que você saindo daqui não possa ser atropelado ali na frente. Não garante nada. Pessoas cheias de fé podem sofrer mortes horríveis. E pessoas sem fé nenhuma viver muito bem, obrigado. Porque ter fé ou não ter fé não tem nada a ver com o que acontece ou deixa de acontecer. A fé tem a ver com a forma como você reage aos acontecimentos. É aí o diferencial. Então a fé não é garantia de nada, mas a fé vai demonstrar como você vai reagir em relação a esse ou aquele acontecimento. Aí sim. Não vai te blindar do acontecimento. Não vai. Então Jesus está dizendo, se eu subo no pináculo do templo, eu como um ser humano, sabendo que Deus não é um mágico, e sabendo que Deus, por não ser um mágico, Ele não vai mandar uma legião de anjos para me segurar, Ele não vai fazer assim com a mão dele para me amparar. Por quê? Porque Ele não é um mágico. E quando Jesus diz que Deus não é um mágico, Ele está dizendo que Deus não é alguém que faz assim no mundo, ó, com uma varinha de condão, e resolve a nossa vida. Se eu subo num alto de um prédio e me jogo de lá, por mais que eu tenha fé, eu vou me esborrachar no chão, ainda que eu seja filho de Deus. Ainda que Jesus tivesse feito isso, ele teria se esborrachado lá no chão. Deus não ia mandar uma legião de anjos para segurar Jesus. Credo, padre, que blasfêmia, não é blasfêmia? Assim como ele não tirou Jesus da cruz. As pessoas não querem ouvir isso, mas é a verdade. Jesus morre na cruz, num grito de agonia, se perguntando por que é que Deus abandonou ele na cruz. Porque essa é a realidade. Deus não vai tirar você dos seus problemas. Não vai. Por quê? Porque Ele não age assim. Deus não vai fazer por nós o que nós mesmos podemos fazer. Se nós criamos cruzes que crucificam pessoas, nós devemos destruir as cruzes. Não é Deus que vai destruir a cruz. Essa é a verdade. E é a verdade dolorida da realidade. E aqui Jesus já está no início da sua vida
resistindo às ilusões que a religião cria. Porque a religião vai dizer para você: não, Luiz, vem para cá, se batiza, frequenta aqui as nossas celebrações, os nossos cultos, seja um dizimista fiel, que quando acontecer, que Deus não vai deixar que nada ruim te aconteça. Vai deixar. Não vai querer. Permitir é uma coisa, querer é outra coisa. Deus não quer que ninguém sofra, mas Ele permite, porque Ele respeita a nossa liberdade. E Deus criou o mundo dentro de leis de causa e efeito. São as leis de causa e efeito que regem o mundo. Se eu me jogo de cima de um prédio, a consequência é eu me quebrar inteiro. Então Jesus, resistindo a essa tentação, as pessoas não se dão conta, Ele também está resistindo à ideia de que Deus vai me salvar na hora final. Não vai. Aqui no mundo, enquanto eu estiver caminhando por aqui, eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu vou arcar com as consequências dela. Deus não tem nada a ver com isso. Se eu sou um fanático e acho que Deus vai me poupar de alguma coisa, vai em frente. Ele não vai te poupar. E de vez em quando a gente vê isso na internet aí. Vira e mexe, entra um doido numa jaula de um leão, com a Bíblia, você já fica nisso. Se o leão estiver com fome, ele vai para o bucho do leão. Né? Aqui Jesus está dizendo: não seja inconsequente. Deus te deu fé, mas Ele também te deu um cérebro, para você calcular as coisas e medir, peraí, aonde é que isso vai dar? Se eu tiver essa ação, a consequência é aquilo lá. Então será que eu devo fazer isso? Entende? Porque senão, gente, nós não seríamos livres. Imagine, nós seríamos marionetes, fantoches na mão de Deus, não é? Não é por aí, certo? Não é por aí. Eu me lembro quando eu era criança, na casa da minha avó, tinha um quadro bonito, de duas criancinhas na beira do precipício. Lembra desse quadro? Não sei se era um menino ou uma menina, não lembro mais. Eram duas criancinhas na beira do precipício, assim, indo pegar uma bola e um anjo da guarda segurando a criança. Eu achava aquilo muito bonito quando era criança. Mas depois de adulto eu sei que aquele quadro é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque é fruto dessa mentalidade, não é? Porque se existem anjos e são da guarda, por que não seguram as bombas que caem lá na cabeça das crianças em Gaza? Não caem, não segura. Entende? Então a gente tem que parar com essas crenças bobas e infantis. Nós precisamos crescer na fé. Crescer na fé. E entender, aqui, Deus nos colocou aqui para a gente resolver os nossos problemas e não sermos inconsequentes. Se nós estamos criando armas de destruição em massa, se nós estamos criando bombas atômicas, se hoje o que rege o mundo é isso, é o poder bélico, a gente já sabe onde é que isso vai dar. A gente já teve exemplos disso recente. Então não adianta achar que Deus, não, mas na hora que isso for acontecer, Jesus vai voltar. Não vai. Nós vamos nos destruir. E o que Deus vai fazer em relação a isso? Nada. Porque Ele não tem o porquê fazer. Nós somos grandinhos o suficientes. Essa é a verdade e a realidade dura. E a última tentação que Jesus resiste é a tentação do poder, que é o outro mal do mundo. Aí é uma coisa mais relacionada à política. As duas primeiras são mais relacionadas à religião, à crendice, à superstição. E a última tentação é a tentação política. Jesus então é levado para um monte muito alto, aonde o diabo apresenta para ele todas as riquezas do mundo. E diz assim: tudo isso te darei, se diante de mim te prostrares. E aí Jesus diz para ele: não, porque está escrito, adorarás somente ao teu Deus e só a Ele prestará culto. Essas riquezas que o diabo, entre aspas, apresenta para Jesus é o poder do mundo. É a tentação do poder político que gera a riqueza. Hoje a riqueza no mundo, ela é concentrada na mão dos poderosos, né? Desde sempre. Então, aqui Jesus também resiste à tentação do poder, que é o grande mal do mundo. Esse é o grande mal do mundo. Se você quiser resumir todos os males do mundo numa única palavra, é poder.
E a riqueza está atrelada porque a gente associa poder financeiro, não é, a comando mundial. Mas não é o único poder. Na verdade, o mundo é regido por 3 poderes. 3 poderes regem o mundo: o poder financeiro, o poder político e o poder religioso. Então, esses 3 poderes que sempre, desde que as sociedades humanas cresceram, regem o mundo: o poder financeiro, o poder político e o poder religioso. Quando esses 3 poderes se unem, você tem a besta do Apocalipse. Entende? Então não é um ser que vem de fora, é o que a gente mesmo vai criando para nos autodestruir. São os poderes. E a gente vê todo o tempo. Basta você reparar nos noticiários. Qual é a raiz de todo o mal? Poder. Quanto mais poder a pessoa quer, e geralmente quanto mais ela tem, mais ela quer, porque o poder é um buraco sem fundo, né? O poder é um buraco sem fundo. A pessoa nunca se contenta. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Então ela não quer só governar o país dela, ela quer governar o dos outros, e ela quer governar o mundo, e até o espaço, se puder. Não é isso? Então o poder é autodestrutivo. É o maior mal que a humanidade tem. Desde os pequenos poderes, a gente precisa resistir, desde os pequenos poderes. Você vai dizer assim: ah não, padre, mas esse mal eu não morro, porque eu não tenho poder nenhum mesmo. Não? Eu sou pobre, mas tem os pequenos poderes que às vezes a gente tem, que nós vamos conquistando, e a gente já exerce eles de uma forma muito predadora. Então você é o chefe da sua família e você exerce o poder sobre a sua família. Você é o chefe da sua empresa, você é o coordenador do seu setor, e você já é aquele chefinho, poderoso chefinho, não é? Então são os pequenos poderes que as pessoas vão tendo e já vão usando isso para esmagar os outros. Essas mesmas pessoas, se tivessem o poder dos grandes, fariam piores. Então o poder ele não começa lá em cima, o poder começa aqui embaixo, nas nossas relações. Entende? Então até nisso a gente tem que resistir. E é por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos: quem quer me seguir, nunca, não é isso que ele diz? Quem quer me seguir, nunca procure lugares de honra, nunca queira os primeiros lugares, sempre os últimos, diz Jesus. Sempre os últimos lugares, nunca os primeiros, porque isso é busca por poder. Então na nossa vida também vamos resistir ao poder. Então só recapitulando: resistir à magia, resistir à ideia de que Deus vai intervir no mundo para nos salvar do que quer que seja, e resistir à tentação do poder. Se você conseguir resistir a essas 3 coisas, com certeza você vai ser um ser humano melhor, mais consciente e mais dono das suas próprias escolhas. Quanto menos você resistir, mais infantil você será e mais frustrado. Amém? Vamos ficar em pé e vamos professar nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. Me lembrei agora, e eu ia dizer isso nos agradecimentos, mas acabou que passou. Queria agradecer ao Hudson. O Hudson é um amigo querido, não é? Que já nos acompanha há um bom tempo, e ele começou uma comunidade dele lá em Campo Grande. Chama-se Entre Nós. Não é?
e foi inspirado, segundo ele, no povo do caminho, né? E ele pediu para usar a mesma oração de fé que a gente está usando aqui lá, e claro que eu permiti, né? Então, essa oração de fé vai ser usada também lá na igreja entre nós, que comunga do mesmo espírito subversivo do povo do caminho. Tá certo? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Ao amor de Cristo. Saudemos-nos com a paz de Cristo. A paz. Felizes os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Só
orar mais uma vez, fechando os nossos olhos. Senhor Jesus, vós que fostes tão humano quanto nós, que sofreu como cada um de nós, que foi tentado como cada um de nós, mas que resistiu como poucos de nós, nos dê o Espírito Santo que nos inspira e nos auxilia a resistir às tentações do mundo, para que possamos nos assemelhar à tua pessoa. Amém. Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma celebração. Agradeço a presença e a participação de vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo, uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.